Liturgia da Palavra. Nós vamos pedir para a igreja estar de pé, abrir o Evangelho segundo o testemunho da comunidade de São João, capítulo 16. Nós vamos ler do 12 ao 15, até 16 também. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhes disser e vai anunciar a vocês. E Jesus disse: daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, por pouco depois vão me ver novamente. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencedor, vem Jesus. Sentados. Quero agradecer o convite que o reverendo Jorge fez, bem como sinto através do convite dele, o convite desta amada segunda Igreja Presbiteriana Unida de Belo Horizonte. Trago aqui o abraço da minha igreja, da qual participo, Igreja Presbiteriana Unida de Jardim Tropical, também do nosso presbitério de Vitória, do qual faço parte, também das representações nas quais estamos inseridos, incluindo a nossa representação junto ao hospital, que lá na Grande Vitória chama-se AEBS, Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, no qual 6 igrejas o compõem, atuando como hoje o maior empregador do Estado do Espírito Santo e também prestador de serviços ao SUS, Sistema Unificado de Saúde, e com isso temos dado nosso testemunho em favor de uma política pública de saúde que seja inclusiva, que ame a todos, cuide de todos, não pelo tanto que tem no bolso, mas pelo tanto que tem de vida que o próprio Deus tem dado. Então, assim, é um testemunho que a gente traz com carinho também daquela nossa região. E nos sentimos felizes porque hoje a Igreja Cristã, dentro do seu calendário, traz para nós a Trindade Santa. E isso tem um grande apelo à nossa vida em comunidade. Eu quero também dizer que hoje eu quero agradecer a presença da minha esposa Anita. Ela está vindo da sede, Coordenadoria Ecumênica de Serviços, onde participa. Obrigado pelo apoio. A Carol aqui, que é da nossa igreja, onde eu fui pastor lá no Ibis, né, Carol? Feliz de estar aqui. E a Rebeca, minha filha, que também está aqui presente. Louvado seja Deus. Não poderia também de dizer da nossa gratidão de ter a família que também nos apoia, né? Mas eu me sinto apoiado mais do que pela família de sangue, mais pela família das igrejas onde participei, também da família dessa igreja que um dia me acolheu em 83, quando o reverendo Márcio era aqui o pastor, e aí ele passou a mão em mim e falou: hoje eu estou indo para Araruama, e me levou lá para o bairro Goiânia, né? E ali então eu acabei ficando lá, ajudando como professor de escola dominical, animando durante o período que eu estive em Belo Horizonte fazendo estágio. E então, saudosa participação eclesiástica, né, que hoje ele não tem como participar
ativamente, mas enquanto pôde, foi uma vida engajada junto com a sua família. Nós guardamos esse testemunho, essa alegria. Não posso deixar também de lembrar do Herpe, né? Carneiro, da Marília, né? Pessoas que também sempre nos acolhiam. E eu me lembro do encontro, primeiro encontro de jovens da igreja, que um casal aqui dessa igreja também foi nos acolher na rodoviária, nos pegaram de carro, levaram até um local, uma casa de encontros, que teve o primeiro encontro. Fomos tão acolhidos que aquilo eu guardo na memória. Foi na década de 70 e esse amor, esse acolhimento ainda ecoa, aquece a nossa alma, porque trouxe para nós, sabe quando você chega numa cidade e que não está conhecendo ninguém, você para onde vou, quem me acolhe, e de repente você se sente acolhido, amado? O texto de hoje é muito disto, quando ele fala que Deus não criou sozinho, ele sendo Deus, ele co-criou com a espiritualidade santa, que Deus faz parte como que no céu de uma corte celestial. Então, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, né? Daí vem a palavra que a gente sempre fala de Deus por comparação. E ao falar de Deus por comparação, a gente às vezes compara ele com uma corte celestial, onde ali tem o rei, a rainha, o filho, a filha. É um pouco dessa experiência que a gente traz para comparar, porque o ser humano não pode dizer e dar nome a Deus, porque Deus é quem deu nome a todas as coisas. Então a gente não pode ser Deus de Deus, então a gente não dá nome para Deus, a gente fala de Deus por semelhança, por comparação, mas nunca a gente vai conseguir alcançar toda a essência de Deus. Nem por isso a gente deixa de entender os valores, os predicativos, né? Todos os adjetivos com os quais a gente vai dizer de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, amoroso e assim por diante. Mas isso não é para defini-lo, é para dizer o quanto Ele é para nós e como que de tudo que a gente conhece na vida, como que a gente compara que Deus é. Então, quando Jesus chega a dizer assim, que gostaria de fazer igual uma galinha faz com seus pintinhos, né? Que Deus gostaria de colocar todos os pintinhos debaixo das asas, igual a galinha faz. Ele não está dizendo que Deus é galinha, está comparando com o amor, a ternura, o aconchego que um dia, olhando no quintal, aquele homem viu, aquela senhora viu, o calor, o amor de proteger, a ponto que se vier um agressor, aquela galinha dá a vida dela para poder proteger os seus pintinhos. Então, por comparação, a gente pode dizer muitas coisas de Deus, mas não definindo Deus. Então, a Bíblia chega a dizer no original que quando a gente fala da sabedoria de Deus, lá em Provérbios 8, essa é uma canção, uma poesia, dentro de um texto de sapiencial que traz muita sabedoria. Eu lembro de textos de sapienciais que vêm do nosso povo brasileiro. Por exemplo, meu pastor antigo dizia assim: na terra de Murici, cada um cuida de si. Aí ele fala: mas a igreja não pode ser assim, a igreja não é uma terra de Murici. Nós devemos cuidar de nós, mas ter um cuidado genuíno com os outros. Isso faz a gente ser comunidade. Então, aí também a gente ouviu falar do texto, né? A união, né? Faz a força. É um texto que todo mundo diz aí para dizer a importância da união. Aí tem uma fábrica que faz açúcar, e tem gente que brinca, né? A União faz açúcar também. Mas, ou se não, aquele arroz todo mundo junto, né? Todo mundo colado, para lembrar um pouco aquele grude, né? Que a gente precisa de ter. Vocês se lembram de um provérbio sapiencial que seus pais, suas mães
ou que vocês mesmos repitam no dia a dia, que poderiam me ajudar? Uma sabedoria do povo que ajuda a gente a viver? Ou a entender as coisas? Vocês se lembram de algo assim? Igual a união faz a força. Vocês já ouviram? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E para a crise climática tem gente que chega a dizer que até que acaba a água, né? Então é preciso de cuidar para não deixar acabar. Mais alguma frase que lembra? Mas foi assim, sabe? Hein? Eu tenho muita coisa agora, não lembro. Nenhum? Mas se lembrar pode falar, tá? Não é interrupção, é contribuição. E aí, o que fez o sábio nos últimos 1000 anos, pelo menos, antes de Cristo? Foram compilando. Na época de Salomão juntou tudo. E aí essa coletânea de textos que ajudam os líderes, sacerdotes, profetas, também ajudava as pessoas em casa, os clãs, a terem conhecimento para ensinar para os seus filhos a partir da sabedoria popular. Também no Brasil a gente usa esse expediente de usar a mulher, o LGBTQIA+, acolhe o ser humano, mas também acolhe o rio, o mar, acolhe a terra, a profundeza, a altura, a largura, nada foge a esse Deus. E o salmo que a gente lê hoje na liturgia, muito bem colocado, diz todas as coisas, tudo que existe, todos nós. Quando a gente fala em todos, a gente ainda tem assim, todos desde que seja nosso. E aí esse todos quebra um pouco isso. Ele diz, gente, nós todos somos objeto do amor de Deus, porque Deus nos ama, porque Ele sabe que também, mais do que criaturas das mãos dEle, todos somos dEle. E que Ele preferiu dizer para nós, já não chamo vocês de servos, mas chamo vocês de amigos. E quando Ele diz que chama a gente de amigo, e compartilha conosco a missão, daí vem a palavra comissão, missão com Deus, a missio Dei, a missão é de Deus, e na missão de Deus Ele conta conosco, cada um de nós. Quando eu digo que eu gosto de vir na segunda igreja, e que eu lembro de pessoas que nem estão mais aqui, essa igreja tem os membros que já morreram, né? Esses que estão na presença de Deus e que ainda falam aos nossos corações, falam as nossas vidas, igual eu lembrei do acolhimento, do amor, a Maria fazendo uma dinâmica de integração e todos nós jovens correndo em círculo, que coisa linda que era se sentir parte de um todo. E essas memórias não morrem porque essas pessoas já descansam no Senhor, pelo contrário, são testemunhos vivos que nós guardamos e que aquecem nossas vidas. Da mesma forma, você hoje, você é mais do que você pensa. Você traz com você uma carga de coisas lindas e belas que você já viveu, que essas pessoas trouxeram para o seu testemunho e que são carismas, graças de Deus, que te inundam de riqueza, de beleza e te deixam completo na presença do Senhor. Sozinhos somos solidão, mas um com o outro somos consoles, consolados. E é esse consolador que vem nos animar e dizer, sou como aquela mãe consoladora, aquela vida que ama e que se aproxima, que vem estar conosco. É a espiritualidade santa, ruá, a brisa suave que Deus manda quando Elias está na caverna, triste, abatido, pensando por que existo. E Deus vem com essa brisa suave que aquece a vida dele, que anima-o na missão. Da mesma forma, este Deus que fala as nossas vidas hoje, quando a gente enfrenta dificuldades.
E o texto diz que Jesus estava com uma comunidade perseguida, Jesus estava com discípulos amedrontados, escondidos, Jesus estava com pessoas que acabaram de negar-lhe, que eram do grupo. Jesus estava então diante de uma situação de que parecia assim: será que a fé e a comunhão com o Cristo, Deus vivo, vai acabar aqui? Porque o Império Romano, este mundo, né? Quando fala este mundo, é o mundo romano na literatura do Novo Testamento. Este mundo romano que matou Jesus Cristo Nazareno, o filho de Maria e de José, que encarnou, porque Deus veio ser Deus conosco. E eles disseram: mas você não pode existir, nós temos que te assassinar. E Jesus diz: mas ninguém tira a minha vida, eu a quem a dou. Vocês não estão entendendo, vocês estão achando que até o meu ato de oferta é o ato de vocês roubarem isso de mim? Não, a minha vida eu a dou para pagar uma dívida, porque todo o mundo romano é pecador, porque todo o mundo existente tem pecado, mas existe uma salvação, existe um caminho, existe uma solução, e Jesus se aproxima para dizer deste sopro suave. Ele promete: olha, enquanto eu estou não vem, mas assim que eu vou ele continua. E tudo o que eu falo está provado que vocês absorveram muito, aprenderam muito o projeto de Deus, o reino de Deus, mas vocês não aprenderam tudo, vocês não estão completos, tem muito ainda para aprender. A humildade faz a gente querer aprender sempre, mas tem alguns que empinam o nariz, né? Sobe no salto alto ou jogam bola alta para poder dizer que já estão completos, já são melhores. E aí é que a gente vê a casa cair, porque a gente precisa da humildade para conviver como dom de comunidade. A gente precisa de olhar: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Até o fim, quer dizer, em todo o tempo. E é desta necessidade que temos de Deus, que Deus faz com que a gente aprenda que a gente não é autossuficiente, a gente não se basta, a gente precisa uns dos outros. E é por isso que ninguém está fora. Todo ser humano, em todas as circunstâncias. Mas tem gente que diz: mas ele ganha pouco, ele é lixeiro, não tenho nem que saber o nome dele. Tem um estudo brasileiro que diz que lixeiro no Brasil é invisível, que a pessoa passa, nem vê que ele estava ali. Joga o lixo no chão porque acha que lixeiro não vale nada também, porque ele cuida de coisas que ele jogou fora. Então, a gente vai num show, a gente vê o jeito que cada um faz com o seu copo usado. Joga tudo no meio daquele lugar limpo. E a gente vai ver nas ruas de Belo Horizonte aquele monte de pichação, porque é um patrimônio alheio. Eu faço o que eu quero. É do outro, mas eu faço o que eu quero. A pessoa perdeu a dimensão do respeito pelo que é do outro. E nesse contexto, a gente vê que a mulher estava dando seta para pedir vaga para entrar numa fila e ninguém dava, porque cada um falava: a vez é minha e eu não vou abrir para ninguém, eu que tenho que chegar. E nessa correria a gente esquece de dar uma parada e falar: o outro tem espaço na minha vida, o outro também é um sujeito de direitos, o outro também tem sua dignidade. O outro é o que me faz ver que não são parecidos comigo, mas que eu posso respeitar, amar, valorizar, entender que tem seu carisma único e próprio, e que essa diversidade é enriquecedora, não é problema, é solução de Deus num mundo tão diverso que Ele mesmo criou. A sabedoria de Deus tudo fez para a nossa alegria. Nosso louvor a Deus por todos os benefícios deste mundo tão belo. Que os céus proclamem a glória de Deus. Um dia discurse ao outro dia, pois Deus é maravilhoso.
E este Deus que é tão bom, não basta se diz, eu quero também ser um com o outro. Por isso Jesus diz, quando lhe pedem, me mostra o caminho do Pai, você está tanto tempo comigo e não conhece o caminho do Pai? Como? Quem conhece o Filho, conhece o Pai. E quem conhece o Pai, conhece o Filho. E quem conhece o Filho e o Pai, sabe que o Espírito de Deus, a espiritualidade santa, não fala de si mesma. Ela fala do Pai, ela fala do Filho, para dizer de si mesma. Tem gente que tem o disparate de não aprender a ler a Bíblia e diz assim, mas na minha igreja tem o Espírito Santo. Mas na minha igreja tem o dom do Espírito Santo. Mas na minha igreja tem o batismo do Espírito Santo. É porque não leu esse texto direito. Porque se lesse, entenderia que ninguém pode falar que quando foi batizado e que tem o dom de Jesus, é claro que tem o dom do Espírito Santo. Quando tem o dom do Pai, é claro que tem o dom do Filho. Não há como ficar separando como se fosse açougueiro separando os pedaços do boi para vender, uns mais caros que outros. Uma comparação estranha, mas vamos lá. Vamos pensar assim como um triângulo. Tem 3 faces. Quem olhar uma face num triângulo, acho que é isósceles, né? Vai encontrar ali os ângulos iguais, os mesmos lados. Vai falar equilátero, obrigado. Um fala de ângulo, o outro fala de lados. É isso aí. Deus, então, pode ser visto também como esse triângulo equilátero que a gente vai ver todos os lados iguais e ainda vai ver que nenhum que você olha faz sentido sozinho se você está pensando nessa dimensão maior. Além disso, você vai observar em outras situações, como por exemplo, você não fala de um ovo sem pensar que ele tem pelo menos 3 elementos, né? A clara, a gema, a casca, né? Com cálcio, né? Que se moer e torrar direitinho, dá até para colocar como pozinho, complemento alimentar para combater a perda de cálcio, né? Que os refrigerantes e todas as bebidas gasosas produzem, porque elas sequestram as bebidas, inclusive a água gasosa, sequestram o cálcio do organismo. Como tomar café após o almoço, também tira um pouco do cálcio. Então tem hora que você tem que tomar o café mais à tardezinha, e assim vai. Ou complemento com cálcio, também pode ser. Vitamina C para reter e assim por diante. A gente começa a entender essas coisas quando a gente começa a envelhecer e fala assim, epa, deixa eu me cuidar para manter a saúde, né? Poder manter a mobilidade assim por diante. Sem mobilidade não tem comunidade que se reúna, cada um vai ficar em casa. Então a gente começa a ver que Jesus assume a condição humana, assume a condição da fragilidade humana, assume a cruz para mostrar que para o cristão, aquele que se encontra naquele que venceu a cruz e que não fugiu da cruz, também tem esperança como a de Jesus da ressurreição. Como a semente que lançada ao chão não tem a morte a última palavra, mas a ressurreição. Então é assim que a gente vai observando que este Jesus que assumiu a nossa condição cuida do nosso corpo, porque este corpo é precioso e nos dá um presente maravilhoso, que é dizer: vocês agora são o meu corpo visível. Quando alguém olhar para vocês, vão ver o Pai, vão ver o Filho, vão ver o Espírito Santo.
E uma das maneiras de perceber que muitos são um é a comunidade. Na comunidade nós somos muitos, mas somos uma só igreja. E quando somos uma só igreja, a gente reconhece que o cabeça, Cristo, Ele nos santifica. E pela graça de Deus somos acolhidos, abraçados, como a galinha que coloca debaixo das suas asas os seus pintinhos. Este Deus maravilhoso que por amor, como diz no texto que a gente leu hoje, dizendo assim, por amor Deus nos dá os dons. Foi na leitura da absolvição, Romanos 5, 1 a 5 diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, esse amor derramado numa vida comunitária, onde somos corpo e onde um precisa do outro, e um vive em comunhão do outro, e um se alimenta do outro, por como a gente diz, do teu corpo e do teu sangue, ó Cristo, me alimento na Santa Ceia. Presença real que nos fortalece. E aí a gente lembra, mas como é que você entrou nesse corpo? A gente entrou pelo batismo. E hoje é o dia da gente renovar os nossos votos batismais. Pelo batismo, você, eu, mesmo não sendo merecedores, foi pela graça maravilhosa de Deus, nós fomos acolhidos, regenerados, nova vida em Cristo Jesus. E ainda que imperfeito como os discípulos que deram seu não, que se esconderam, Jesus vem para o nosso meio, diz a paz e nos promete o Espírito Santo. E Ele nos une a Ele e Ele derrama o Espírito sobre nós, cumprindo uma profecia do Antigo Testamento. Derramarei o meu Espírito sobre todos. E aí agora, animados nessa espiritualidade, já não somos um povo da saudade que, um dia Jesus esteve aqui. Mas agora a gente sabe que Jesus está aqui. Ele não é só o que nos alimenta, é Ele quem nos une ao cabeça que é Ele. E quem está unido ao cabeça que Ele está unido ao cabeça que é o Pai, que está unido ao cabeça que é o Espírito. Essa unidade em Deus me faz dar uma resposta a um pastor da IPB que uma vez falou, mas mulher não podia pregar não. Aí eu falo, então você tem que arrancar a espiritualidade santa de Deus. Porque se você compara que Deus é homem, eu posso dizer que Deus é mulher também. Agora, se Deus é o totalmente outro, não é nem homem nem mulher, para que ninguém se gabe, então respeite as mulheres. Respeite porque elas podem falar sim o que Deus mandar, como nós também homens podemos falar o que Deus mandar, porque não é pelo que a gente tem no corpo que Deus se vale para falar, mas é o que Ele coloca no corpo. E Deus coloca no corpo homens e mulheres, crianças e adultos, velhos, idosos, anciãos, todos. Coloca todo o gênero humano, toda a nossa sexualidade, coloca até os assexuados, coloca todo ser humano, coloca também neste corpo a nossa gratidão por tudo que existe, porque esse corpo só existe porque tem terra, tem solo, porque tem biomas, tem animais, tem tudo que nos permite respirar, alimentar, conviver, cuidar. Aí Deus completa a obra dizendo, não façam discriminação, não tenham preconceito contra ninguém, não façam acepção de pessoas, porque em Deus todos são acolhidos, não porque são merecedores, mas porque na graça de Deus, tudo que Deus fez e fez muito bem. Portanto, Deus não se arrepende da obra que fez, mas acolhe a obra com amor, como diz aqui nessa leitura que acabamos, dom de Deus este amor,
que nos acolhe, que nos ama e nos fortalece. Como podemos agradecer a Trindade? Reconhecendo, nos fazendo comunidade, entrando e renovando os nossos votos pelo batismo, nos alimentando através da Santa Ceia para fortalecer nosso pertencimento a quem nos alimenta, felizes e gratos, não por merecimento, meritocracia, mas por reconhecimento humilde, que pela misericórdia de Deus somos animados, somos acolhidos, somos multiplicados em todos os carismas, dons que Deus nos dá, para que sejam usados para o bem comum. 1 Coríntios 14, fechando 1 Coríntios 13, que é o dom do amor. De todos os dons, poderia falar tudo e pensar tudo, mas sem amor nada seria. E é este amor que serve todos os dons juntos para a edificação do bem comum. Sejamos, pois, cidadãos responsáveis, acolhedores, animados na comunidade, dedicados, sabendo que nessa comunidade o nosso Deus está vivo e você é um sinal vivo desta presença de Deus no mundo. Portanto, se você vê um irmão com fome e lhe dá comida, você está sendo um pouco o que Cristo é, aquele que oferece um pão a quem tem fome. Vê um irmão com frio e lhe dá um agasalho, você está sendo aquilo que Deus é para nós, o que nos agasalha, o que nos protege. E quando você trata o outro como você gosta de ser tratado, você está sendo legalista. Mas quando você trata o outro com o que ele não merece, você está sendo altruísta. Porque a gente, quando trata o outro conforme ele merece, a gente pode até ser justo, mas a gente está dando o que a gente já recebeu, né? Reciprocidade, isso não é um erro não, mas ainda é precário. O que Deus deu para nós em Cristo Jesus foi o que a gente não merecia. Ele deu amor, Ele deu salvação, e Ele não deu no passado, Ele continua oferecendo isso hoje, porque Ele está vivo através de você. E você, comunidade missionária, igreja em saída, com portas abertas, tem o desafio de levar esse amor para que cada um que o receba também aprenda a ser generoso, misericordioso, de portas abertas, acolhedor, hospitaleiro, e que anime essa nossa vida, nossa Belo Horizonte, para o horizonte do reino de Deus. Amém.